Olá, pessoas que habitam os confins do Pio Games. Pois é, aqui quem fala é o Tucas e o Pi e o I me chamaram aqui para falar de games. Esse é o meu primeiro vídeo, o primeiro assunto que eu vou abordar aqui no Pio Games, e eu vou começar já de um jeito meio melancólico. Sabem, a indústria de games é movida por promessas. Então, cada novo anúncio ou vazamento acende o imaginário dos jogadores e cria uma certa expectativa. Mas o lance é que nem todo projeto sobrevive até ser lançado. No meio do caminho, muitos jogos acabam cancelados e promessas empolgantes vão parar na gaveta, no limbo eterno da promessa esquecida, deixando os fãs que aguardavam ansiosos com aquele gostinho de o que poderia ter sido. E é justamente sobre esse gosto amargo de quase que a gente vai falar hoje. Então prepara o seu coraçãozinho para relembrar de 5 games cancelados que tinham tudo para dar certo. Silent Hills, ou PT. Poucos jogos marcaram tanto a história sem nem ao menos terem sido lançados. O playable teaser de Silent Hills apareceu de surpresa em 2014 e rapidamente se tornou um fenômeno. Criado por Hideo Kojima e com o Norman Reedus no papel principal, o projeto teria a participação do Guillermo del Toro e prometia revolucionar a abordagem de terror nos games. O teaser apresentava um corredor simples, mas aterrorizante, onde cada ciclo mudava detalhes sutis e mergulhava o jogador num pesadelo claustrofóbico, enigmático e assustador. Mas toda a empolgação desabou quando Kojima, depois de muitos anos de contendas, acabou finalmente rompendo relações com a Konami. Silent Hills foi cancelado e a demo PT foi removida da PlayStation Store. Na época, antes de descobrirem meios alternativos para instalar o jogo, os consoles que tinham a demo instalada viraram itens de colecionador. Em 2015, um PlayStation 4 com o jogo instalado nativamente chegou a ser vendido por R$ 4.500. Anos depois, alguns fãs conseguiram recriar a demo. Não chega a ser um port, mas é uma experiência que consegue entregar a PT no PC em quase 1:1, mantendo viva, ao menos em partes, a experiência que havia se perdido. Mesmo sendo um projeto não finalizado, um jogo não lançado, onde a gente não sabe como seria o produto final, a playable teaser, no estado que foi disponibilizada, já foi uma enorme influência para a indústria e vários jogos que seriam lançados depois dela. Até mesmo Resident Evil 7 bebeu da fonte de referências que ela apresentou. Nunca saberemos de fato como que era o jogo. O projeto final acabou ficando só dentro da cabeça do Kojima, mas de qualquer maneira, essa demo entrou para a história. Eu tenho algum grau de esperança que a gente consiga ver alguma parte do que ele estava imaginando para Silent Hills em OG, o jogo de terror que ele está trabalhando e que em vários aspectos lembrei muito a playable teaser. Vamos aguardar. Todo dia, um malandro e um otário saem de casa. Odyssey, da Blizzard. Durante anos, a Blizzard trabalhou em segredo num projeto chamado Odyssey. Embora esse jogo nunca tenha ganhado um anúncio oficial, durante a sua produção algumas informações foram vazando. Informações suficientes para levantar o hype do público, que teve acesso a algumas imagens conceituais, que continham descrições da jogabilidade e a proposta do game. O projeto começou a ser desenvolvido por volta de 2017, e seria o primeiro jogo com foco em sobrevivência e crafting da Blizzard, com inspiração clara em jogos como Rust e Minecraft, além de contar com exploração cooperativa entre até 100 jogadores. O cancelamento aconteceu em 2024, pouco depois da compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Na época, cerca de 1.900 funcionários foram demitidos, sendo que mais de 100 deles faziam parte da equipe de Odyssey. O motivo oficial nunca foi confirmado, mas há fortes indícios que a engine proprietária da Blizzard, que foi usada no game, chamada de Synapse, criada originalmente para jogos mobile, não conseguia lidar com a escala e nem com a ambição desse projeto. Também circularam boatos que, com o passar dos anos, os executivos perceberam que a ideia talvez não fosse tão promissora financeiramente quanto parecia lá no começo. Independente do motivo, esse foi um game que poderia ter marcado uma nova fase na Blizzard, em um gênero que ela nunca havia se arriscado. Eu fico apavorado com o tempo que você gastou nessa apresentação, e ela ainda assim ficou uma merda. The Last of Us Part 2, Factions. Além de todo o sucesso single player que o primeiro The Last of Us atingiu, até hoje muita gente lembra com carinho do seu modo multiplayer. Na época, o Factions conquistou uma base fiel de jogadores. Com o lançamento de The Last of Us Part 2, a Naughty Dog planejava expandir a experiência desse modo em grande escala, criando um título independente que ficaria conhecido como Factions 2. O projeto até teve anúncio oficial com algumas artes conceituais divulgadas, e mais tarde rolou até algumas gameplays vazadas, mostrando combates intensos em áreas urbanas dominadas por facções, fazendo jus ao nome, que se chama Factions. Mas, conforme o projeto avançou, a Naughty Dog entrou num dilema: mergulhar de vez no mundo dos jogos live service ou continuar focada no que tornou ela uma referência, as histórias single player. Então, em 2024, o estúdio divulgou um comunicado oficial, dizendo que para manter um título online de forma adequada, precisaria direcionar muito tempo e pessoal, o que prejudicaria outros projetos da Naughty Dog. A impressão que esse comunicado deu foi tipo: se é pra fazer uma parada meia boca, então
melhor nem fazer. E assim, o Factions 2 foi engavetado. Nesse mesmo comunicado sobre o fim do Factions 2, talvez para acalmar a fúria dos fãs que esperavam uma sequência para esse modo de jogo há quase 12 anos, a empresa confirmou que estava trabalhando em 2 jogos single player bem ambiciosos. Meses depois, descobrimos que um deles era o Intergalactic, dirigido pelo Neil Druckmann. O outro projeto ambicioso segue sem nome, mas o Neil Druckmann revelou que ele também atua nele como uma espécie de mentor. Nos resta aguardar para descobrir se o cancelamento do Factions 2 valeu a pena. Eu tô grávida. Eu vou ser pai. Chrono Resurrection. Esse aqui, de certa forma, é um roubo na lista. Essas pessoas não aprendem. Mas por ter mexido tanto com o imaginário da galera na época, eu acho que vale a pena adicionar ele. O Chrono Resurrection não era um jogo oficial, e sim um projeto feito por fãs do clássico Chrono Trigger, desenvolvido por um estúdio independente chamado Resurrection Games, que era formado por 2 pessoas. A proposta era recriar cenas icônicas de Chrono Trigger da Square Enix em 3D, com gráficos atualizados para a época. E atualizados para a época eu quero dizer algo semelhante com o que a gente via no PlayStation 2, incluindo trilhas sonoras e orquestradas. Quando as primeiras imagens e depois os vídeos apareceram, a internet ficou maluca. Mesmo sendo um projeto feito por fãs, parecia a representação moderna de um dos RPGs mais queridos da história. Mas o sonho, infelizmente, acabou poucos meses antes do lançamento. Mesmo sendo um projeto sem fins lucrativos que ia ser disponibilizado sem cobrar nada dos fãs, a Resurrection Games recebeu a famosa cartinha de cessar e desistir da Square Enix, exigindo o cancelamento imediato do projeto por violação de direitos autorais. Então, em setembro daquele ano, o projeto foi oficialmente encerrado. E detalhe que ele estava previsto para ser lançado em dezembro. Quase. E assim, existiu uma lenda famosa que, apesar do jogo ter sido cancelado, a galera envolvida no projeto teria ganhado um estágio na Square Enix. Mas tentando tirar essa história limpa pra fazer esse vídeo, o que rolou de verdade é que na E3 de 2005, o Nathan Lazur, que era programador do projeto, e o Luiz Martins, que era o diretor de arte do projeto, se encontraram com representantes da Square Enix ao acaso, num stand da Nintendo. E eles aproveitaram essa oportunidade para mostrar o Chrono Resurrection rodando num PSP. A galera da Square Enix de fato ficou impressionada, mas esse era um encontro informal e nada rolou daí pra frente. Mas pelo menos os 2 caras tiveram carreiras sólidas na indústria de videogames. O Luiz Martins, inclusive, chegou a trabalhar para Eidos Montreal, um estúdio que em determinado momento passou a pertencer à Square Enix. Então, no fim das contas, a lenda acabou tendo algum fundo de verdade. The Avengers, da THQ. E falando da Square Enix, antes do seu parcialmente falecido Marvel Avengers, outro projeto já prometia colocar esse grupo de heróis em um game épico. A THQ conseguiu os direitos para desenvolver o The Avengers em 2010. Sim, antes mesmo do lançamento do filme, que sairia em 2012. Mesmo sem nunca ter rolado um anúncio oficial, o jogo estava sendo produzido pela filial australiana do estúdio. Teria visão em primeira pessoa e um modo cooperativo para até 4 jogadores, permitindo controlar o Homem de Ferro, Thor, Capitão América e o Hulk. O enredo ia girar em torno de uma invasão dos Skrulls, e as informações que vazaram do projeto na época geraram especulações sobre o próprio filme, já que na época ainda não se sabia muita coisa do que o longa traria. O desenvolvimento seguiu o filme por um bom tempo, mas a situação da THQ, que já não era das melhores, começou a desmoronar. Mesmo diante da falência iminente, os desenvolvedores seguiram trabalhando no projeto, na esperança de que a Marvel bancasse o jogo, mesmo depois do fechamento da empresa. Mas, como a gente está falando sobre esse jogo nesse vídeo, isso obviamente não aconteceu. Em 2013, com a THQ oficialmente quebrada, o projeto foi cancelado de vez, e todo o material do jogo foi arquivado. O que restou foram esses vídeos e demos internas que vocês estão vendo aí. Aqui é possível ver um pouco do combate e a cooperação em tempo real entre os heróis. Anos depois, o Avengers da Square Enix tentou ocupar esse espaço, mas definitivamente o game não conseguiu agradar boa parte do público, principalmente por ele se apoiar muito no modelo live service. A gente nunca vai saber se o projeto completo da THQ seria um jogo memorável de Avengers, mas ele tinha boas ideias para épocas e, ao menos para mim, o fato dele não ser um jogo live service já me faz ter mais consideração por ele do que pelo Avengers da Square Enix. E olha só, para fechar, eu vou fazer uma menção honrosa, que é o Scalebound. De toda a leva recente de games que a Microsoft cancelou, em poucos eu vi uma comoção tão grande quanto o cancelamento de Scalebound. E olha que ele foi cancelado lá em 2017. Até hoje tem gente com esperança de que esse hack and slash com dragões
Retorno dos Mortos. Liderado pelo Hideki Kamiya, que foi responsável por games como Devil May Cry, Okami e Bayonetta, o jogo estava sendo desenvolvido há 4 anos e seria um exclusivo de peso do Xbox. Segundo o próprio Kamiya, que anos depois veio se desculpar publicamente em nome da Platinum Games, o estúdio foi o principal responsável por falhar na parceria com a Microsoft. O Kamiya disse que eles não foram capazes de desenvolver algo na magnitude que a Microsoft esperava, já que o game deveria ter algumas funções online que o estúdio nunca havia desenvolvido. Mas a esperança é a última que morre. Quem sabe o Scalebound ou qualquer outro game mencionado nesse vídeo um dia ressurja dos mortos. Por que não? Difícil, muito difícil. E você, tem algum game cancelado que acha que tinha tudo pra dar certo? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no PewDiePie Games e ativar as notificações para receber mais vídeos como esse. Aqui quem fala é o Tucas e é só o começo. Nos encontramos no próximo vídeo do PewDiePie Games e tchau!